Everybody sing that shit. Fala galera, beleza? John do Megatech Fone na área. Vídeo de hoje comparativo Note 8 contra Redmi Note 10, o seu natural sucessor. Então neste vídeo vamos conferir todas as diferenças. Então antes de começar, não esqueça daquele like e inscreva-se no canal. Esses aparelhos foram cedidos pela minha loja lá no Instagram. Sigam lá para dar aquela moral. Então começando aqui pelo design dos aparelhos, o Note 8 ele tem uma construção em vidro Gorilla Glass 5, ou seja, resistente a riscos e pequenos impactos. Enquanto o Redmi Note 10 ele já tem uma construção em policarbonato. Naturalmente ele é mais leve, são 178 gramas contra 190 gramas de peso. Questão de espessura, 8,4 mm contra 8,3 mm. O Redmi Note 10 ele é mais compacto e mais leve. Ele ainda tem a vantagem do IP53, ou seja, resistente a respingos d'água. A biometria do Note 10 fica aqui na sua parte lateral, enquanto o Note 8 na sua parte traseira. Muito popular lá no ano de lançamento. São 2 anos de diferença, então os seus notezinhos são diferentes também. Aqui ele é um pingo bem no meio da tela e aqui ele já era aquele padrão que era utilizado na época. De resto, quanto a diferenças no design, basicamente é isso. Ambos aparelhos têm infravermelho, o alto-falante do Note 8 fica na sua parte inferior, o Note 10 por ser estéreo na sua parte superior e inferior, o seu conjunto de lentes é um pouco diferente, o formato no qual estão alocados. Ambos têm entrada para fone de ouvido USB-C. Quanto à tela dos aparelhos, é inegável que o Redmi Note 10 consegue ter uma tela superior. Afinal, é uma tela Super AMOLED 6,43 polegadas contra uma tela IPS LCD de 6,3 polegadas do Redmi Note 8. Agora, um ponto que eu fiquei meio assim, que o Redmi Note 10 não é totalmente melhor do que o Note 8. Gorilla Glass 3. O Note 8 vem com Gorilla Glass 5. Que ironia, não? Ou seja, ele é mais resistente a pancadas. Muito cuidado, o celular não foi feito para cair. Quanto à resolução de tela, Full HD+. Agora o diferencial, sem dúvidas, é a questão do HDR. O Note 8 ele não suporta, ou seja, o contraste dinâmico. Além da tela ser melhor, o preto é realmente preto pelo fato dos pixels estarem desligados e as cores mais vivas. Ainda tem a questão do HDR. Vocês percebem que as cores são bem diferentes. Agora, quanto a quesito brilho, originalmente é o mesmo brilho. Esse Note 8 aqui ele está com a tela paralela, então o brilho não devemos levar em consideração. É só para ter uma ideia mesmo. Quanto à câmera dos aparelhos, exatamente a mesma coisa. São 48 megapixels na sua lente principal, 8 megapixels na sua lente ultra-wide, 2 megapixels na sua lente de retrato e 2 megapixels para fotos em profundidade, ou seja, aquela foto com fundo desfocado, e a sua câmera frontal é de 13 megapixels. A principal questão, como é um aparelho 2 gerações mais novo, o Redmi Note 10, a definição em si é a mesma, porque é o mesmo sensor. Agora, como é um aparelho mais recente, a inteligência artificial consegue trabalhar melhor. Então, dá para ver claramente que as fotos são melhores, principalmente quesito cores. Lembre-se que a definição é a mesma, porém o balanço de branco é totalmente outra coisa. Eu vou deixar algumas fotos, primeiro o Note 8, respectivamente o Note 10, para vocês verem a diferença. All in when I show up. Whole place about to blow up. Superior to that competition. I'm in first place, yeah, that's how I'm living. I'm winning till they digging up my grave. Eating all the things up on my plate. Game face when I step up in the place. I was born and when I watched me elevate.
Então, como vocês viram, é uma atualização de câmeras. Não é que o Note 8 seja ruim, uma porcaria. A questão é que o Note 10 ele é uma atualização, ele é para ser melhor. A gravação de vídeo também é melhor, apesar de ser a mesma coisa. Ele consegue ser melhor na sua frontal, traseira. Fora que ele tem um fato que eu gostei bastante, que é a sua estabilização de vídeo na sua câmera frontal. E os microfones também têm uma boa qualidade para um aparelho dessas linhas intermediárias. É um som que eu gostei bastante, sua captação, reprodução também. Eu vou deixar alguns vídeos passando para vocês verem. Primeiro o Note 8, respectivamente o Note 10. Teste gravação de vídeo com a câmera frontal do aparelho. Então vamos conferir aquela definição, estabilização da imagem, nível de ruído, todos aqueles pontos para a gente saber realmente se é uma boa câmera, né? Veja a fluidez da imagem, como que o aparelho se comporta. Teste noturno, aparelho Note 10, câmera frontal. Testando as mesmas funções, estabilidade, captação de áudio, equilíbrio de cores. Nosso mesmo rolê, mesmo cenário. Vamos ver como o aparelho se comporta. Teste de gravação de vídeo com a câmera traseira do aparelho. Situação de baixa luminosidade, 1080p, 60 quadros por segundo. Então vamos conferir a sua qualidade de captação de áudio, estabilização da imagem, se a imagem não há distorções, se ele tem uma boa câmera, e o resultado final a gente confere aí na edição. Teste noturno, câmera traseira do aparelho Note 10. Aquele mesmo esquema, captação de áudio, equilíbrio de cores, estabilidade. Vamos ver como o aparelho se comporta com a sua câmera traseira. Então, como vocês viram, é o que eu falei anteriormente, é uma atualização, então ele consegue ser melhor. Quanto ao desempenho dos aparelhos, temos processadores atualizados, digamos assim. O Note 10 não é um processador assim, cara, é um processador que vai rodar tudo no Ultra. Não, ele veio com o mesmo intuito do Note 8 em seu lançamento, de ser um aparelho intermediário. Ou seja, ele vai dar conta de tudo e mais um pouco. É um aparelho intermediário. Vamos iniciar alguns aplicativos e ver se tem alguma diferença significativa. Ambos aparelhos têm 4 GB de memória RAM. Aqui no Facebook deu pra ver uma diferencinha, hein? Eu acho que ele deu uma bugadinha. Tem dias que eu não abro aqui o Facebook. Vamos iniciar YouTube. Você percebe que o Note 10 ele é um aparelho mais rápido. Iniciar o Messenger. Note 10 se sobressaindo novamente. Vamos abrir a sua câmera em 3, 2, 1. É um aparelho mais rápido, dispensa comentários. Ambos aparelhos na MIUI 12, porém Android 11, Android 10. Então, questão de longevidade, digamos que aqui ainda vai receber algumas atualizações, porém aqui é a nova geração, então ele vai receber muito mais atualizações. Vamos iniciar um jogo bem pesado aqui e exigir ao máximo do potencial. PUBG em 3, 2, 1. Iniciamos o PUBG. Quanto à placa gráfica dos aparelhos, o Redmi Note 10 ele já vem com a nova Adreno 612, enquanto o Note 8, a velha guerreira Adreno 610. Ou seja, é uma atualização, assim como tudo, né? O processador também, o Snapdragon 678 do Note 10,
é uma atualização do Snapdragon 665, tanto é que o processo de fabricação também é de 11 nanômetros. Quanto ao desempenho, média de 10 FPS a mais no Redmi Note 10, média ali dos 41 FPS, enquanto o Note 8 na casa dos 31 FPS, 41, nessa casinha de 10 FPS no PUBG. Eu testei outros jogos também, como o Ark. O Note 10 ficou uma diferença ali de uns 5 FPS a mais. Ambos aparelhos rodando no Ultra. Gráficos. Note 8 ele libera balanceado médio. HD não libera. Balanceado médio é a maior qualidade gráfica que você consegue rodar no Note 8. Balanceado médio. Aqui já vai dar mais alguma diferença. Enquanto aqui no Note 10, balanceado Ultra. Taxa de quadros por segundo. Diferença bruta aí de 41 FPS, 25 FPS. Porque agora está mais equilibrado, assim, digamos, as qualidades gráficas estão mais parecidas. Aqui já dá uma diferença mais de 15 FPS, hein? 39, 25 FPS. Então, sem dúvidas, você tem um celular mais potente optando pelo Note 10. E ele também suporta um gráfico maior, como HD alta. O jogo vai ficar bem bonito agora. Taxa de FPS também. Note 8, balanceado médio, é o melhor gráfico possível. Agora sim, o Note 10 ficou na casa dos 30, mas também o gráfico está mais alto. Aqui está rolando com 26. Deu para ter uma ideia quanto ao processamento dos aparelhos. Para quem gosta de números, AnTuTu Benchmark, o Note 10 gira em torno ali dos 240 mil pontos, contra 160 mil pontos, que é o que o meu Note 8 carregado de uso pessoal faz. Note 10 também é de uso pessoal, ambos aparelhos. Quanto ao armazenamento, esses aparelhos existem versões com 6 GB de memória RAM. O Note 8 em questão tem uma versão chinesa com 6 GB de memória RAM. Agora, versões globais são 4 GB de memória RAM. Agora, um ponto que eu gostei bastante é que o Note 10 ele tem uma versão global com 6 GB de memória RAM. A questão da memória RAM é o seguinte: quero deixar muitos aplicativos abertos em segundo plano. Por exemplo, pelo fato de ter 4 GB de memória RAM, ele reinicia o aplicativo, porque ele estava rodando um jogo pesado em segundo plano. Quero voltar para o PUBG novamente. Será que ele vai abrir? Talvez sim, talvez não. Com 6 GB de RAM, é certeza que ele vai abrir. Com 4 GB de memória RAM, ele vai fechar. É aquela, o aparelho ele funciona muito bem. A questão é, se você deixar vários jogos abertos em segundo plano, ele vai fechar os jogos, né? Porque são 4 GB de memória RAM. O funcionamento do sistema, eles já estão atualizados, então eles funcionam muito bem. Outro ponto também que eu gostei, armazenamento. 64 GB na sua versão básica, 128 GB na sua versão top, com espaçamento para cartão de memória. Quanto à bateria dos aparelhos, o Note 8 são 4.000 mAh contra 5.000 mAh do Note 10. O que isso significa na prática? Bom, o Note 10, assistindo vídeos no YouTube sem parar, tem vídeo aqui no canal fazendo esse teste, ele aguentou 14 horas de reprodução de vídeo. Agora o Note 8, nesse mesmo uso, vai aguentar algo em torno ali das 8 horas. E tem aquele ponto também, imagens pretas no Note 10, ele vai estar com o pixel desligado, ou seja, ele vai economizar mais bateria. Um exemplo disso, no uso, mexendo sem parar continuamente, eu acabei com essa bateria em 6 horas. Acredita? Então, eu consegui essa proeza. Porém, fundo branco, usando ao máximo realmente. Agora, usando fundo preto, imagens pretas, o aparelho já aguentou algo ali em torno de 8, 9 horas de uso. É uma marca muito boa. Em termos de vantagem, é algo em torno de 3 horas de uso em relação ao Note 8 ali no uso contínuo, no uso intenso. Nada absurdo, porém tem sim uma diferença. Principalmente se for reprodução de vídeos, se você usar imagens com fundo preto, como um tema escuro. Enfim,
Quanto ao carregamento do aparelho, o Note 8 na caixa, carregador de 10 watts, o aparelho passa de 2 horas para carregar, porque o carregamento é lento. Ele suporta carregamento de 18 watts, que vai levar algo em torno de 1h40, 1h30. Agora o Note 10 ele veio muito bem acertado. São 33 watts de potência. O aparelho carrega em 1 hora e 18 minutos. Eu fiz um teste aqui no canal também. Vou deixar num card aí passando para vocês verem. Então, além da duração ser melhor no Note 10, ele ainda carrega mais rápido. E quanto a conexões, nenhum tem NFC, com exceção do Note 8T, porém não é o caso do vídeo. Agora, quanto a conexões, o que muda realmente, o Note 8 Bluetooth 4.2, Bluetooth 5.0, pequenas melhorias. Perceberam a diferença? O Redmi Note 10 ele já vem com som estéreo. O som sai na sua parte superior e na sua parte inferior. Além disso, é uma qualidade muito boa realmente, porque tem som estéreo fuleiro no mercado, viu? Fique atento, não é porque é estéreo que é bom. De fato, é uma caixa sonora muito boa. Agora o Note 8 ele não faz feio, é um som mono, porém é um som legalzinho. A questão é que não tem como comparar. O som estéreo e de melhor qualidade do Redmi Note 10 faz jus a ser um sucessor de 2 gerações à frente. Então, para quem tem um Note 8, vamos à conclusão se realmente vale a pena. Vocês viram que no vídeo, o Note 8, o único ponto que ele tem de melhor é o fator Gorilla Glass 5 no seu vidro, na sua parte frontal e na sua parte traseira. O único ponto que ele é melhor do que o Redmi Note 10. Resumindo, o Note 10 ele é melhor em quesito compacto, é um aparelho leve, é um aparelho delicado, digamos assim. É um policarbonato? É, porém não deixa nada a desejar. É realmente um aparelho muito bonito. E eu gostei muito da sua leveza. Não é que o Note 8 é um tijolo, né? Mas o Note 10 ele é muito interessante. Fora que tem a proteção IP53, nunca se sabe se você vai tomar uma chuva. A sua tela é infinitamente melhor, dispensa comentários, tem vários recursos da sua tela AMOLED. Reloginho bem bacana, o pixel preto está realmente desligado. Sua bateria aguenta mais, principalmente pelo fato da sua tela AMOLED. É uma bateria maior também. Carrega bem mais rápido, vantagem de 1 hora. A sua câmera, apesar da mesma resolução, a definição em si é a mesma, vocês viram. Agora, quesito cores, é uma câmera melhor. Nada absurdamente, mas é uma câmera melhor. Tem que ser melhor, né? É um sucessor. Desempenho, vocês viram. A sua atualização de processador deu sim uma diferença ali de uns 15 FPS para jogos, hein? E no uso normal, WhatsApp, Facebook e YouTube, vocês viram que tem diferença também. Fora que ele tem a versão com 6 GB de memória RAM, a sua versão global. Se você quiser uma margem a mais, como eu mostrei anteriormente, porque 4 GB de memória RAM, se você deixar muitos jogos abertos em segundo plano, ele vai acabar fechando os jogos. Se você gosta muito de multitarefa, recomendo pegar a versão com 6 GB de memória RAM. E como eu disse, Bluetooth mais atualizado e som estéreo de boa qualidade. Esses são os pontos que fazem o Note 10 ser um sucessor digno em relação ao Redmi Note 8. Então esse foi o meu comparativo a respeito dos aparelhos. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça daquele like, inscreva-se no canal e até o nosso próximo vídeo. Good one. Yep, that's a good one.